Agora a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, pesquisas que estão sendo feitas para uma vacina para o HIV. O mês de junho é o mês do orgulho LGBTQI+, no mundo todo. A data simboliza a luta por igualdade e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia. Roda o VT. Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se, vem também. Pelo segundo ano consecutivo, a parada do orgulho LGBTQI+, de São Paulo aconteceu totalmente de forma virtual, em respeito às normas de combate à Covid-19. A celebração foi repleta de apresentações musicais e de participações especiais com artistas e influenciadores. A 25ª edição do evento teve como tema HIV/AIDS, ame mais, cuide mais, viva mais. Se você vive com HIV ou AIDS, cuide do seu corpo, mantenha o seu tratamento e vida longa. A escolha teve como objetivo combater o estigma e o preconceito relacionados ao HIV e à comunidade LGBTQI+. Em 2021, o primeiro caso de AIDS diagnosticado em território brasileiro completa 40 anos, nos quais houve um enorme avanço nas formas de prevenção contra a infecção pelo HIV até os tratamentos existentes. E como sem ciência não há futuro, em 2019 foi anunciado um novo ensaio de vacinas contra o HIV, que pretende proteger contra todas as variedades do vírus no mundo. Um sopro de esperança para que em breve seja possível terminar uma pandemia que já matou mais de 34 milhões de pessoas nos últimos 40 anos. Estamos aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto com a querida doutora Patrícia Radmiller, que é infectologista e pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT-AIDS de São Paulo. Bem-vinda, sempre bem-vinda. Muito obrigada, Regiane. Bom dia a você e bom dia a todos que estão nos vendo. Obrigada, doutora. Que pesquisa importante, hein? Que bacana poder dar uma notícia como essa, uma notícia boa como essa. Afinal de contas, uma doença que vitimou... Eu tenho números aqui, não sei se eu vou achar agora, mas mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro, ó... 37,6 milhões de pessoas ainda estão vivendo com HIV no mundo, ainda esse ano. E ao longo desses 40 anos, né, depois da descoberta do HIV, a gente pode comemorar grandes avanços da ciência com relação ao remédio, à qualidade de vida das pessoas que convivem com o vírus. E agora, mais ainda, né, em vias de aprovar uma vacina para o vírus HIV, né? Como é que funciona essa pesquisa? Em que pé que ela está, doutora? Olha que legal e que importante que você falou, né? A gente está falando também de uma pandemia. A gente está vivenciando agora uma pandemia que chegou aí no último ano e meio, mas a gente tem uma pandemia que está fazendo 40 anos e para a qual, infelizmente, ainda não temos vacina. Ainda estamos lutando para que nós tenhamos uma vacina para entrar no nosso leque de prevenção. Ela já está na fase 3? Ela está numa fase 3, que significa é a mesma... o quê? Essa fase 3, ela já passou por uma fase 1 e 2. A fase 1 é uma fase que fala sobre a segurança do produto, sobre a segurança da vacina. E ela também fala sobre se ela realmente faz o que ela se propôs. Que ela promete, tá. Que é a prevenção. E a fase 3 é a vacina na vida como ela é. É o test drive da vacina. Que já é em humanos. Que já é em humanos. A fase 1 e 2 também. A fase 1 e 2 também? Já é a fase clínica, é a fase em humanos mesmo. Tá. Então, quando a gente vê, Regiane, essas vacinas que estão aqui em relação à Covid-19, também são vacinas de fase 3. Então, a gente está justamente nesse momento. Mas é importante a gente falar que, só para contextualizar um pouquinho a situação, no Brasil, a cada hora, 4,5 pessoas são infectadas pelo vírus do HIV. Ai, sério? Caramba, é muita gente. É muita a cada gente. hora, 4,5 pessoas são infectadas com o vírus HIV só no Brasil. Só no Brasil. Nossa! Por ano, a gente tem 40 mil novos casos e a gente tem no mundo 1.700.000 novos casos anualmente. Nossa, gente, realmente uma pandemia. É uma pandemia. E que a gente vive já há muito tempo, né? A gente já vive há muito tempo essa pandemia e é um vírus que lá no comecinho, há 40 anos atrás, ele estava muito relacionado a doenças oportunistas. A pessoa ficava doente visivelmente pelo vírus. E atualmente, a gente não sabe nunca quem está vivendo ou não com HIV. Então a pessoa não tem aquela cara de que está realmente doente.
Só que o vírus ele está associado a outras doenças silenciosas, como hipertensão, diabetes e câncer, o que o torna muito importante em relação à nossa saúde. E é como a pessoa vai responder quando tiver essas doenças, né? Exatamente, mas ele pode acelerar essas doenças também, né? Agora, durante esses 40 anos, como é uma doença e a circulação desse vírus tem a ver com o comportamento das pessoas, obviamente, né? A gente teve momentos durante esses 40 anos em que a transmissão foi reduzida, a gente teve números mais importantes para poder compartilhar com relação à redução do contágio e, de repente, nesse momento agora, esse contágio aumentou, porque justamente por ter um remédio que faz com que a pessoa viva com níveis muito pequenos do vírus ou quase imperceptíveis ou indetectáveis no dia a dia dela, eu acho que a importância dessa doença para essa geração mais nova agora, que está começando uma vida sexual mais ativa, ela está um pouco reduzida, né, do que foi para nossa geração que viveu aquele boom lá 40 anos atrás e viu muita gente morrer de HIV. Como é que ao longo desses 40 anos o número do contágio se comportou, doutora? Então, na verdade, a gente ainda tem esses dados alarmantes, o número de casos é grande, a gente já teve aí mais de 30 milhões de óbitos nesses últimos 40 anos, Nossa, o que é muita coisa. É um escândalo esse número, é muita coisa. É muita coisa. E lá no comecinho nós não tínhamos nenhum tipo de tratamento efetivo. Depois melhorou-se o tratamento. Com o advento aí do popularmente chamado coquetel, a gente conseguiu novas drogas que melhoraram muito o tratamento dessas pessoas. Hoje em dia a pessoa basicamente é diagnosticada e já começa o tratamento. Lembrando que no Centro de Referência para Tratamento do HIV, nós temos gratuitamente, nós oferecemos gratuitamente para que as pessoas façam esses exames relacionados a infecções sexualmente transmissíveis e inclusive em relação ao HIV. E isso facilitou fazermos o diagnóstico e já logo em seguida entrarmos com o medicamento que é 100% no Brasil fornecido pelo SUS. Então, quando isso ocorreu, a gente começou a ter uma redução no número de óbitos. Só que o número de infecções ainda continua sendo muito alto. É importante a gente falar também que o Ministério da Saúde do Brasil, se a gente colocar lá em algum site de busca Mandala HIV, nós vamos ver que nós temos um leque de situações que fazem a gente se prevenir contra o vírus do HIV. E a gente quer agora introduzir nesse leque a vacina também que está sendo estudada agora. Vamos falar sobre esse estudo então, porque com certeza tem muita gente em casa se perguntando por que a vacina da Covid a gente conseguiu em tão pouco tempo, graças a Deus num tempo recorde, né, para conseguir diminuir os números ao redor do mundo da infecção. E o HIV a gente tem 40 anos e agora a gente está conseguindo ir para a fase 3 da pesquisa. Qual é a diferença principal do comportamento da doença, do vírus? São vírus completamente diferentes. E por que esse tempo tão maior para conseguir uma vacina para o HIV? Essa pergunta é extremamente importante, né? Primeiro pela transmissão, que a gente sabe que no caso da Covid-19, o SARS-CoV-2, que é o causador, ele passa principalmente por via respiratória. E em relação ao HIV, tem muito mais a ver com contágio via sangue ou com comportamento sexual também, né? Desprotegido, né? Desprotegido. Sim. Então, o que acontece? Em relação ao HIV, né, a gente... desculpa, você tinha falado sobre a... Por que demorou tanto para desenvolver? Porque o vírus é absolutamente diferente, né? Isso. Só que a gente tem, o vírus do HIV, a gente já tem vários subgrupos desse vírus. Então, a gente não está falando de um vírus só. A gente tem todas aquelas subpopulações do vírus do HIV. Tá. E aí... Então, nesses 40 anos, ele conseguiu se replicar inúmeras vezes e fazer variações inúmeras, centenas. Exato, variações inúmeras. E em relação ao SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, a gente não tem tantas variações assim ainda, né? E aí, assim como no SARS-CoV-2, a gente tem uma partezinha que é a espícula do vírus, que é a proteína S. Essa proteína, ela é utilizada para que a gente induza o corpo nas vacinas a produzir anticorpo contra ela e contra o SARS-CoV-2. Analogicamente, no HIV, a gente tem na capsulinha dele ali uma proteína que ela é chamada de GP140. E essa proteína, ela varia das subpopulações de um vírus para o outro. Ou seja, a gente não tem só uma proteína S, que nem a gente tem para o SARS-CoV-2. A gente tem várias GP140. E aí, a ideia desse estudo atual de vacina contra o HIV é a gente pegar
um pouquinho de cada GP140 das subpopulações diferentes e a gente fazer um mosaico, a gente fazer uma junção. E aí, com isso, quando a gente tentar dar essa vacina, a gente induzir a produção de anticorpos contra todas essas subpopulações, ou a maior parte delas possível. Por isso que o estudo chama mosaico? Exatamente por isso. Ah, que interessante. E ele tem como alvo uma população específica? Sim, ele tem alvo... Porque vocês estão precisando agora de voluntários para justamente testagem dessa vacina, da eficácia da vacina. E quem se voluntariar precisa preencher quais requisitos, doutora? Então, na verdade, a gente sabe que há poucos estudos até hoje. Qual que é o diferencial desse estudo? Há poucos estudos para a população trans, principalmente homem trans, que a gente não vê muito nos outros estudos, né? E aí esse estudo, ele engloba essa população trans, mulheres e homens cis que fazem sexo com homens ou com homens ou com trans e travestis. Tá. Então, esse é o nosso público-alvo. Porque, sabe, Regiane, a pessoa transgênero tem 49 vezes mais chance de adquirir o vírus do HIV. É mesmo? Quer por falta de acesso a um sistema de saúde, né? Quer pela vulnerabilidade. Tá. E a população cis de homens que fazem sexo com homens tem 25 a 26 vezes mais chance também de adquirir o vírus do HIV. Tá. Então, o objetivo desse estudo é agir justamente nessa população mais vulnerável para que a gente consiga ter um êxito na redução desse número de casos. Tá certo. Agora, para as pessoas que, de repente, podem ficar com medo com relação à segurança da vacina, que ainda está em fase 3 de testes, né, para se voluntariar. O que você pode dizer sobre a segurança dessas vacinas, dessas que estão ainda em teste, como a gente está falando, se elas podem causar a infecção do HIV? Então, as vacinas, essa vacina ela não é capaz de, na verdade, causar infecção pelo HIV, porque aquelas partículas GP140 que vão induzir na gente a produção de anticorpos, elas são sintéticas, feitas em laboratório. Tá. Então, elas não são capazes de causar infecção do HIV. Mas, claro que participando dessa pesquisa, geralmente são pessoas mais vulneráveis. E aí, essas pessoas são um pouco mais expostas e, por esse motivo, elas podem, durante a pesquisa, adquirir o vírus do HIV por outras vias, né? E aí, lá no centro de pesquisa onde eu trabalho, que é a Casa da Pesquisa do CRT, nós temos toda uma equipe. Essa equipe é uma equipe multidisciplinar, há médicos como eu, há enfermeiros, farmacêuticos, e é uma equipe bem interessante. Então, desde a recepção lá, a Vivi, a Adriana, elas recebem as pessoas com o maior carinho. Todo mundo está super acostumado a lidar com o público LGBTQI+, com a população trans também, porque às vezes, quando a pessoa é transgênero, tem um pouco de dificuldade de, às vezes, expor tudo isso, até por tudo que a pessoa já sofreu ao longo do tempo. Sim. E tem uma equipe lá de educação comunitária, né? Então, a gente tem o Will, o Vinícius, tem a Paola, tem a Fá, que são pessoas do público dessa comunidade LGBTQI e que podem acolhê-los de uma forma muito agradável e esclarecer. Muito amorosa, que bom. Amorosa, porque eles também vivenciam tudo que esse público vivencia. Tá certo, olha que importante, né? Super importante. Fantástico. Para encerrar, só conta pra gente qual a diferença entre a PrEP e a vacina, né? A gente não está falando aqui no caso de um remédio, uma vacina. Então, por exemplo, a pessoa não pode ser portadora do HIV para participar dessa pesquisa, né? Obviamente. Sim. E aí eu queria que você explicasse pra gente a diferença entre a PrEP e a vacina. Super importante essa pergunta. Ambas são formas de prevenção, sendo que o PrEP já sabemos que funciona. Eu vou fazer até uma analogia. A gente tem, por exemplo, em relação à gravidez, a gente tem a pílula contraceptiva, né? O PrEP seria a pílula contraceptiva, só que relacionado ao HIV. Então, tem formas da gente tomar o PrEP. O PrEP é um remédio, ele não é uma vacina. Em muitos países, esse comprimidinho, ele também é utilizado para tratamento do HIV. Por isso, quem faz o PrEP tem que ter um acompanhamento médico.
tem que fazer testagens frequentes para infecções sexualmente transmissíveis e também pro HIV. E o PrEP, dependendo do jeito que a pessoa toma, ele em 2 horas pode já dar iniciar uma prevenção contra o HIV. Ele é fantástico. Aí, nessa linha de, fazendo uma analogia em relação à prevenção para a gravidez, a gente também tem o PEP, que é a profilaxia após exposição. Ou seja, se uma pessoa ela foi exposta e ela não tinha feito PrEP antes e ela pode pegar o HIV, ela tem até 72 horas para procurar um centro de referência para fazer essa profilaxia, uma prevenção. Só que aí a pessoa vai precisar ser acompanhada aí por um período de 4 semanas, onde ela vai fazer o tratamento como se fosse para HIV, para uma prevenção. E a vacina que nós estamos tentando chegar a ela vai ser, na verdade, um produto que vai induzir no corpo da pessoa a produção de anticorpos contra o vírus do HIV, assim como nós temos agora em relação à Covid-19. Proteção para a vida toda daí, no caso, se ela der certo? Tomara que sim. Aí o tempo é que vai dizer pra gente depois que ela funcionar. Tá bom, obrigada, doutora, mais uma vez pela sua presença aqui, fantástico, né? Sempre tão bom conversar com você. Doutora Patrícia Radmiller, que é infectologista e pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT-AIDS de São Paulo. Você pode fazer contato através do @DRA Patrícia Radmiller, o Radi com Y, Miller com 2 L's, ER no final. O site para você ter mais informações, para você que quer se voluntariar, www.pesquisamosaico.com.br, www.pesquisamosaico.com.br ou então @pesquisa-ACRT. Pesquisa CRT. Isso. Pesquisa CRT, o A é do pesquisa. Pesquisa CRT, tá? Lá no Instagram para você ter mais informações. Obrigada. Muito Até obrigada. A próxima, muito bom. Teremos o maior prazer em recebê-los. E, pessoal, só um lembrete. Eu gostaria de falar que nós só vamos conseguir combater essa pandemia atual da Covid-19 se todos vacinarmos. Lembrando que não escolham vacinas. A melhor vacina é a que está no braço de vocês e tomem as doses preconizadas. Se tiver 2 doses, voltem para a segunda. Tomem a segunda dose, gente, por favor. Precisando acabar com essa história logo. Obrigada, viu, minha linda? Até a próxima, viu?